Graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um quadro aqui, Mente de Cristo. Vamos ativar a mente de Cristo, vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? E o tema nesta live é poder no homem interior. O poder de Deus, ele habita no nosso homem interior. Poder de Deus que em nós opera, ele se manifesta no nosso espírito. Algumas pessoas nos entendem mal quando nós dizemos que podemos todas as coisas de fato porque o Senhor nos fortalece. Só que essa força não é no sentido carnal humano. Essa força é no sentido do espírito, no homem interior. Ele nos fortalece no espírito. Nós somos edificados no Espírito, nós somos robustecidos no Espírito, e uma vez que esse Espírito ele se sente bem alimentado, uma vez que esse Espírito ele está alinhado com a Palavra de Deus, consequentemente, amados, nós vamos vencer as nossas limitações humanas, nós vamos vencer as nossas dificuldades, as nossas crises existenciais. Foi isso que Paulo falou quando Paulo por 3 vezes orou pedindo para que o Senhor tirasse dele, da sua carne, aquele espinho. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Obviamente na fraqueza carnal de Paulo, na fraqueza humana. Porque uma vez que o Espírito Santo nos edifica, nos fortalece, nos levanta, nos ergue, então nós estaremos prontos para vencer as dificuldades do nosso cotidiano. Eu quero ler um texto que se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 16, que diz assim: Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família nos céus e na terra toma o nome. Engraçado, amado, que o contexto de família na Bíblia, principalmente quando nós falamos família da fé, família espiritual, família da graça, isso é algo muito íntimo, amado. Você observa que Paulo se refere a família no céu e família na terra. Paulo está falando de uma família espiritual. Paulo não está falando de uma família carnal, Às vezes alguns irmãos pensam: quando eu partir, chegar no céu, eu vou ver meu familiar, eu vou ver minha mãe, meu pai, eu vou conversar com ele, Eu vou me relacionar com os meus irmãos. Não. Jesus disse que nos céus todos seríamos como anjos. São espíritos aperfeiçoados que Paulo chama de família, que a palavra de Deus chama de família espiritual, ou esta família da fé, tanto nos céus como na terra. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo Espírito, com E maiúsculo, pelo Espírito Santo, no homem interior. Então observe, amado, que quem recebe esse poder, essa capacidade, não é a carne, é o homem interior, é o nosso espírito que está alinhado ao Espírito do Senhor, é o nosso espírito que se tornou um só espírito com o Senhor. O apóstolo Paulo disse: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que este homem carnal ele caia, porque ele está suscetível a isso, ainda que ele venha fracassar, mas o nosso homem interior, o nosso espírito, ele se renova diariamente. E é isso que o Evangelho de Deus faz. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Cristo ressuscitado, ele atua no nosso homem interior com poder e glória. Ele manifesta o poder de Deus em nossas vidas. Então, amados, não se limite, não fique preso às circunstâncias da vida, às circunstâncias da terra, porque nós temos a mente de Cristo, e com a mente de Cristo nós sabemos que podemos vencer todas as coisas. O próprio Jesus de Nazaré, ele deu ali para os seus discípulos uma instrução, quando os seus discípulos estavam ali preocupados com as coisas concernentes ao dia a dia,
comer, beber. E ele disse: não estejais inquietos, ansiosos por essas coisas que os gentios também estão aí procurando. E aí ele incentivava lá: busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. O que nós vemos hoje, infelizmente, no meio do povo de Deus, é uma certa ansiedade, uma inquietação, sabe? Aquela coisa de... parecendo aquele sentimento traduzido por atitude de Marta, quando Jesus entra ali e começa a dar a palavra, e Maria, ela escolhe a melhor parte, ela prefere parar um pouco para ouvir o mestre. Mas Marta não, Marta estava ansiosa com os afazeres domésticos, ansiosa com as coisas da vida. E Jesus disse: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Existe um momento, amado, que precisamos parar um pouco, refletir sobre a nossa espiritualidade, acalmar a nossa alma, né? O salmista Davi, ele dizia isso: porque te abates dentro de mim, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Então, muitas vezes, devido às circunstâncias da nossa vida, o corre-corre, as lutas diárias, a gente acaba perturbando a nossa própria alma. É necessário parar um pouco, refletir e principalmente meditar no Evangelho do Cristo ressuscitado. Esta palavra que atua com poder no nosso homem interior. Se você não está no seu estado de espírito, digamos assim, elevado no sentido do conhecimento, das suas convicções, das suas certezas em Deus, você não vai conseguir vencer, sabe, as lutas, as demandas do dia a dia. Pelo contrário, você vai se envolver, você vai acabar tomando a forma, né? Tomando o padrão deste mundo. E esse é o cuidado que Paulo teve lá no primeiro século, quando ele dizia na sua carta aos Romanos, capítulo 12, está lá no versículo 2, ele diz, primeiro ele diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este sim é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não tomais a forma deste mundo, deste século, ele falando para aquele período, né? Mas sejais transformado pela renovação da vossa mente. Quer dizer, os vossos sentidos, os vossos entendimentos precisam passar por esta metanoia, por essa renovação, para assim podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas como eu vou experimentar essas vontades? Como eu serei participante dessas vontades se eu não neutralizar as minhas paixões carnais, as minhas inclinações, sabe? Concernente a esta vida, se eu não parar um pouco para refletir, para de fato entrar e estar desfrutando desse descanso maravilhoso em Cristo Jesus, misturando a palavra, né, da pregação com a fé. Porque assim como Paulo falou lá na carta aos Hebreus, que os antigos ouviram a pregação, mas para nada serviu, não adiantou nada, irmão. Era muita letra, porque eles não misturavam a pregação com a fé. Então você, ouvinte da graça de Deus, você que se diz, que se denomina um liberto em Cristo, um abençoado com todas as sortes de bênçãos, que bom que você conhece o Evangelho hoje, que não há condenação sobre a sua vida. Que maravilha, irmão, que você se sente, né, você acredita que está perfeito em Cristo Jesus. Agora, tudo isso não tem valor se nós não aplicarmos, né, na nossa vida diária, se a gente não absorver isso no nosso homem interior. Porque, um exemplo, eu posso estar falando aqui para você essa mensagem, você pode estar sendo edificado nesse momento, mas de repente você sai aqui da mensagem e aí você vai ver um noticiário na TV, você vai ouvir outra coisa, de repente você vê uma notícia, você recebe, sabe, uma palavra de desânimo, e de repente tudo isso que você ouviu nessa mensagem, para você continuar olhando para Cristo, autor e consumador da fé, para você se fortalecer no teu homem interior, para você se envolver com as coisas concernente a este reino maravilhoso,
para você estar pensando nas coisas que são do alto, como o apóstolo Paulo nos ensinou, buscando as coisas que são do alto. Se você não está com a tua mente envolvida nisso, de repente você se deixa levar por conversa, né? E Paulo disse, as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Então, o teu bom costume na graça de Deus, os teus bons costumes a ouvir o Evangelho, a estar colocando na prática, a estar participando da essência da graça. Se você começa a ouvir outras coisas, você começa a se corromper, né, por ventos de doutrina, e você acaba se deixando levar e naturalmente perdendo, sabe, amado? Perdendo o desejo, perdendo o apego, a comunhão. Muitos filhos de Deus, e embora estejam na graça, tenham conhecimento do Evangelho, mas perderam, sabe, vou usar uma expressão que o sistema religioso muito usava, né, sobre as nossas vidas, e usam até hoje. Perderam o primeiro amor, sabe? De quando você recebeu a graça, sabe? Quando você começou a acessar aí a plataforma no YouTube, quando você começou a acessar a internet e descobriu os irmãos pregando a graça, e você se deparou com uma mensagem libertadora e os teus olhos voltaram a brilhar, o teu coração palpitou mais forte, a tua mente foi iluminada, a mente de Cristo foi ativada, os teus olhos foram iluminados e de repente você estava ali aprendendo, desfrutando, mas o tempo foi passando. Os problemas do dia a dia continuaram, os problemas na família, no trabalho, as lutas diárias, ela continua, amado. Nós estamos participando aqui das aflições da carne, da terra, essas coisas que acontecem na vida de qualquer um, né? O sol nasce para todos, a chuva também desce para todos. Então, assim, todos nós teremos essas dificuldades. As circunstâncias da vida vai nos atingir também. Mas como está a sua mente? Onde você tem sido fortalecido? Não é na carne. A religião nos ensinou a fazer o jejum. A religião nos ensinou a fazer os votos, os propósitos, os desafios com Deus. A religião nos ensinou, sabe, a comercializar a palavra, a mercadejar com o Evangelho, a negociar com Deus. Mas o Evangelho de Cristo não. O Evangelho de Cristo é totalmente racional, sabe? Você precisa, de fato, compreender e está aplicando aquilo que você está recebendo no teu coração, na tua mente, e não deixando as coisas, né, da vida, do dia a dia, te entrelaçar e te prender. Todos nós, na vida, eu acredito, principalmente no sistema religioso, todos nós tínhamos os nossos altos e baixos, né? Aquele momento que você era o crente, fogo puro, e lá vai, e tal, dia de domingo, e aquela reunião, e só faltava jogar o pastor para cima, e terra, e lá, lembra disso? Mas a graça, meu irmão. Aí você chegou na graça, recebeu o alimento sólido, entendeu o conceito de estar em Cristo, perfeito, Ele que te conduz sempre em triunfo, mas de repente, você disse... está perdendo o efeito. Não, o Evangelho não perdeu o efeito. Muitas vezes é a nossa mente que está distante do Evangelho. Muitas vezes é o nosso coração. Lembra quando Deus falou lá para Moisés, né? Eu deixei esse povo passar fome no deserto para sondar o que estava no coração desse povo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou as mesmas palavras, né? Afinal de contas, ele estava no cumprimento da lei usando, né, o Velho Testamento, a Torá. Ele usou as mesmas palavras, usando ali as Escrituras. Ele falou ali na sua tentação, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então muitas vezes em graça precisamos entender isso, que nem só de revelação da graça, de um entendimento superficial que chegou nas nossas vidas, o homem vai viver. Mas sim de uma convicção de que essa palavra que sai da boca de Deus, essa palavra que é espírito e vida, essa palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra a divisão da alma, das juntas e medulas.
E esta palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. Ela discerne as intenções dos nossos corações. Muitos em graça, muitos que conhecem a palavra da graça, Deus tem sondado os corações, as intenções dos corações. É para viver esse amor genuíno, é para de fato receber no Espírito, desfrutar, não anular, como disse o apóstolo Paulo, eu não anulo a graça de Deus, mas é apenas para, ou só é apenas para debater, para confrontar, para mostrar que sabe, para dizer para o irmão legalista que está lá sendo escravizado no sistema que eu sou livre, que eu sou liberto, que eu conheço a verdade, mas no fundo, na verdade, eu tenho uma grande dificuldade de absorver tudo isso que a graça transmite para mim e principalmente de colocar na prática e aí estar de fato no descanso do Pai. É isso que nós precisamos desenvolver. Seja fortalecido no teu homem interior, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecido com poder pelo Espírito, pelo seu Espírito, no homem interior. E no versículo 17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento humano, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Que você seja cheio da plenitude do Pai. Que você, esteja aí se fortalecendo no homem interior. Essa mensagem eu deixo, amado, como uma mensagem de fortalecimento para a tua vida. Eu quero sair um pouquinho aqui da doutrina, Não sair da base, mas sair um pouco da palavra doutrinária. Se envolva com o Espírito, se envolva com a palavra da graça, seja cheio. Paulo disse assim, não vos embriagueis com vinho onde há contendas. Vinho ali remete também a doutrinas, a falácias, sofisma, religiosidade, conversas vãs, más conversações. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você não vai buscar o Espírito, você vai se encher. Se encher do Espírito é se encher desta convicção, deste amor, que é o vínculo da perfeição. E isso só no teu homem interior é que você pode ser robustecido, fortalecido com poder e glória pelo pastor, pela igreja evangélica, não. Pelo Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja na tua mente aí, limpando, purificando de todo pensamento, tudo aquilo que não agrada ao Pai. Mas para isso é necessário que haja da nossa parte uma predisposição, uma disponibilidade, uma entrega, uma renúncia consciente, amado, de atitudes e ações que muitas vezes nós carregamos e chegamos em graça e às vezes achamos que está tudo certo porque eu estou perfeito, porque eu estou predestinado, porque eu conheço, porque Paulo disse, a ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica, o amor acima de tudo, pelo nosso Pai eterno, por esta graça maravilhosa. Ele não manifestou esse conhecimento em vão no teu coração, ele não te deu esse conhecimento para você ter essa liberdade, usar hoje dessa liberdade para dar ocasião à tua carne. Não, pelo contrário. Ele abriu a tua mente, os teus olhos, te deu esse conhecimento para que você venha desfrutar e, consequentemente, transmitir para que outros também sejam participantes desta glória e do poder de Deus que em nós opera. Guarda essa reflexão no teu coração, graça e paz. Compartilha aí se essa mensagem te edificou, tá bom? Se inscreva, você que está vendo aí pela primeira vez. O nosso canal não é Mente de Cristo, tá bom? Nosso canal no YouTube é elsonjesus.mgv. Mente de Cristo é um quadro que nós fazemos aqui semanalmente, tá bom? Graça e paz e até o nosso próximo encontro.